Antes da gente começar, eu queria que você olhasse os buraquinhos que tá dando bem no cantinho, assim, das telas, sabe? Dói muito quando coloca e eu vi que tá dando buraco. Eu tô com medo. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Não, fica tranquila. Da próxima vez, a gente coloca a tela um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, aí não vai ter problema nenhum, tá? Ah, eu tô com muito medo. Tem como colocar então ele mais soltinho, não apertar tanto e revezar mesmo assim bastante o local, porque eu tô morrendo de medo de ficar careca. Não, pode ficar tranquila. Vou colocar um pouquinho mais frouxo. Você vai ter que fazer manutenção um pouquinho antes, tá? Mas aqui o cabelo aguenta, é normal. Pode ficar tranquila que não tá acontecendo nada com o seu cabelo, nenhuma atração. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Hello, profissional! Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula da Maratona Nano Slim. É com muito prazer que hoje eu vou contar tudo o que eu fiz para resolver de vez os meus perrengues com o ponto Nano Slim parte 2. Eu estava sofrendo então com telas finas, sem cabelo, que eu estava precisando, né? Poupar o cabelo da cliente, consegui fazer porque tem várias clientes que têm cabelos imensos, naturais, cheios e ainda continuam usando o Nano Slim para embelezamento e não mais por necessidade. Precisava de durabilidade das telas porque as telas não tinham durabilidade, com o tempo elas acabavam. Precisava de um mega que fosse fácil de cuidar e que pudesse tratar, usar produtos, coisa que eu não tinha com a micropele adesiva e a queratina. Precisava de conforto e elasticidade, que eu não tinha com as outras técnicas, movimento anatômico das telas, cumprir prazos de manutenção, que a cliente não ficasse me chamando para fazer reparos, recolocações de mechinhas que soltaram ou de pedaços que soltaram da fita e fidelizar a minha cliente. Pois é. Essas eram as minhas dores profissional e pode ser que seja a sua dor também, ou a dor de vários profissionais que estão nesta aula. Então, Caramuru, presta atenção, agora nós já vamos ficar assim, íntimos, como eu sou com as minhas alunas. Caramuru, o que é que eu precisei fazer para erradicar estes problemas? Presta atenção que são 3 coisinhas simples, mas que fizeram toda a diferença no processo todo. Lembra dos processos do Mega? Pois é. Então eu vou dividir aqui em 2 partes do processo, tirando aquela parte do cabelo, do tipo de cabelo, da limpeza do cabelo, da coloração, da personalização de cor. Eu precisei ir direto e bem em 2 pontos. E esses pontos são, vamos lá. A confecção. Eu precisava, para validar a técnica, que as minhas telas fossem finas e com quantidade de cabelo. E que elas tivessem durabilidade, conforto, elasticidade, movimento anatômico. Lembra? Pois muito bem. Eu precisei rever o passo a passo da confecção convencional, tecimento de cabelo na máquina, porque eu queria telas tecidas na máquina. Então eu precisei regular o ponto, eu precisei ver a distribuição de cabelo para que as telas
sejam telas que têm cabelo, mas que não incomodam a cliente na cabeça e fiquem finas. E o outro ponto que eu precisava validar além da confecção era a maneira de colocar esse mega na cabeça da cliente. Então eu precisava também de uma maneira diferente de fazer a colocação ou a implantação e também a confecção. Caramuru, foi muito importante prestar atenção nestes dois pontos no processo de confecção, de colocação e manutenção para validar a qualidade dos cabelos que eu sempre entreguei para as minhas clientes com a maravilhosa personalização de cor. O mega, então, ele é feito desse conjunto, né? O cabelo, ter bons fornecedores. Lembra da nossa primeira aula? Saber fazer a limpeza desses fios, tratar esses fios, confeccionar, fazer a personalização de cor e aí a colocação e manutenção. Esses 5 pilares é que fazem com que seu salão, sua empresa, de fato, faturem com Mega Hair e tenha sempre clientes interessados no seu serviço, no seu produto. E aí, quando eu criei o ponto Nano Slim, eu fiz questão de que fosse totalmente diferente. Foi algo que veio de verdade da minha mentalidade, da minha cabeça e da minha vivência com as minhas clientes. Por isso eu não criei uma releitura de outra técnica. Um ponto americano mais frouxinho, um adesivo com outro nome. Não. Era para ser diferente e me proporcionar toda essa lista que eu precisava. Eu tinha necessidade de cumprir esses quesitos aqui com as clientes. Então, eu registrei a técnica, ok? A técnica tecendo cabelo fácil, que é toda a parte de confecção. E a parte de confecção e colocação do ponto Nano Slim estão registrados. Eu possuo os registros de direitos autorais de ambas as técnicas. E quando, na verdade, eu desenvolvi a forma de tecer para o ponto Nano Slim. Então, já faz parte mesmo do ponto Nano Slim. Os alunos e as alunas que já entraram para o curso já vão ter esses conhecimentos em breve. As aulas serão liberadas em breve para vocês começarem a treinar e colocar a mão na massa para me enviarem os treinos de vocês, para adaptarem aí o salão, o trabalho de vocês para o ponto Nano Slim. Muito bem. Na confecção, eu precisei fazer 2 ajustes além do ponto da máquina. E esses ajustes são muito especiais. O primeiro deles é a barreira mecânica. Lembra quando eu falei para vocês que o tecimento comum, ele escapa a linha, ele não prende a linha porque o cabelo escorrega muito. Então, na hora que você está tecendo ali na máquina, pode dar algumas barrigas de linha que depois você tem que ficar cortando. E quando você corta, você está automaticamente enfraquecendo a costura. E aí, eu percebia que essas telas, com o tempo, o cabelo começa a estufar, ele começa a escorregar e ficar bambo ali naquela estrutura de linha. Então, eu desenvolvi o mecanismo da barreira mecânica. Quem acompanha as minhas lives, as minhas aulas ensinando a tecer o cabelo para o ponto Nano Slim, já viu a implantação da barreira mecânica, que na verdade é uma película, um tule, que ele ajuda a fazer a estrutura para você costurar de uma forma bem objetiva, sem escape de linha, sem ficar dançando, sem ficar aquela coisa estranha na máquina. Ele já facilita essa distribuição do cabelo e quando a gente faz as dobras, ele protege o fio de cabelo. Ele faz uma membrana que envolve o fio de cabelo, fica totalmente invisível. Então, quando a cliente começar a pentear o cabelo, escovar, e a escova raspa no acabamento, não tem perigo de desfiar, de desfazer e de inchar, do cabelo começar a querer desmanchar. Além do que eu não deixo muita sobra de cabelo.
Essa sobra de cabelo costuma causar coceira na cabeça da cliente. E a minha tela não tem nenhuma outra estrutura física de tela para fazer a montagem dela, a não ser a barreira mecânica. E a barreira mecânica está registrada. E aí, eu precisei de um outro mecanismo para segurar ainda melhor os fios. Por quê? Eu queria telas com durabilidade. Telas que a cliente não precise ficar colocando cabelo todas as vezes ou de 6 em 6 meses, porque a tela raleou, perdeu fios. Então esses dois mecanismos fizeram com que o meu tecimento ficasse muito mais resistente e proporcionar também uma boa estrutura para fazer telas confortáveis na cabeça da cliente. E esse outro mecanismo é a barreira química. A barreira química, ela é colocada, ela é feita junto da barreira mecânica para prender melhor os fios, para proporcionar um acabamento melhor para que a barreira mecânica cumpra o papel dela e segure muito bem esses fios de cabelo. Esses dois mecanismos foram imprescindíveis para eu ter o acabamento que eu preciso das telas. Esse acabamento todo, essas barreiras, elas me proporcionam telas com bastante cabelo, porém muito confortáveis e finas na cabeça. Não tem sobras de cabelo, tá? Poupa sim o cabelo da cliente. Durabilidade, elas duram muito por causa das duas barreiras de contenção. E traz conforto, elasticidade e movimento anatômico para minha cliente. Consigo colocar telas com movimento circular na cabeça dela, sem precisar fazer pedacinhos separados. O que vocês sabem que com adesivo costuma soltar as pontinhas de cada pedacinho desses que vocês espalham na cabeça da cliente. E aí, depois que a gente tem telas muito estruturadas e, pasmem, o tempo de tecimento de cada grupo de cabelos é de 40 minutos. Você consegue tecer grupos de cabelo até 200 gramas em 40 minutos. Você tem telas de Nano Slim prontas para colocação. Ou seja, se você tiver uma produção em massa, em um dia de 8 horas, você vai conseguir aí, se uma funcionária, um funcionário, uma costureira for treinada por você e trabalhar confeccionando telas, você consegue fazer no mínimo 8 kits no dia. Isso eu estou falando uma única pessoa. Se vocês trabalharem em duplas, dá para fazer aí mais ou menos 20 kits por dia, que é o que quando eu e minha mãe nos reunimos, tecemos juntas. Então dá para preparar um montante de cabelo muito bom para vender no mês todo em um único dia. De tão fácil que é a técnica. E depois que a gente tem toda a estrutura das telas prontas, vem o grande segredo do Nano Slim. Vocês sabem que o ponto americano é colocado, faz uma base na cabeça e costura com linha e agulha, tá? E ainda corre o risco de, se você não tiver uma boa prática, espetar a cliente. Isso é muito complicado, né? Porém, no Nano Slim não. Nós vamos usar apenas uma agulha especial de entrelaçamento. E presta atenção, essa aula é amanhã, então não perde a aula de amanhã, fica comigo, continua nos grupos, que amanhã eu vou fazer uma colocação de uma tela ao vivo do ponto Nano Slim. E vocês vão conhecer aí como é rápido e vão poder verificar também o tempo de aplicação. Na colocação, quando eu peguei aquela tela e vi ela pronta e já tinha feito naquela cliente lá de São Paulo, numa outra tela que era mais pesada, lembra? Então, eu decidi aperfeiçoar esse meu outro mecanismo surpreendente. E ele se chama barreira elástica.
Ai, a barreira elástica é a minha grande paixão. É ela que preserva os bulbos capilares de verdade. Lembra que eu falei pra vocês que no ponto americano, se a cliente puxar o cabelo em um determinado ponto, aquele ponto sofre tração? Pois é, a barreira elástica, ela é maleável. E ela, junto do seu cabelo, une a tela ao seu cabelo de uma forma a criar uma malha. E tem um outro detalhe. Nós temos pontinhos na tela, desde o início, nas duas extremidades, se encontrando no meio, no centro. E eles são unidos. Então, eles formam de verdade uma malha e esticam. Então, todas as vezes que a sua cliente escovar o cabelo, pentear, desembaraçar, que ela puxar algum lugar, que ela fizer um rabo de cavalo, essa barreira elástica vai ter o efeito de criar um mecanismo como se fosse um elástico e vai distanciar e aproximar a tela da cliente do couro cabeludo através da barreira que une todos os pontinhos. Um outro grande ponto que vocês precisam analisar para pensar no que é que eu imaginei quando eu criei a barreira elástica, essa forma de implantar o ponto nano slim. Eu pensei naqueles caminhões que transportam líquidos, leite, gasolina, eles são especiais. E você sabia que esses caminhões tanque, eles não são um tanque inteiro? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Esses caminhões tanque, imagine que aqui é as costas e aqui é a frente e aqui tá o caminhão, né? Muito lindo esse caminhão aqui, né? Só que não. O que acontece? Para carregar líquidos dessa forma, esse caminhão ele não é um único compartimento, tá? Ele é todo compartimentado. Então, quando o líquido entra, ele vai preenchendo vários compartimentos, tá? Por que que isso acontece? Porque, vamos supor que aqui caiba 10 mil litros. Então, esses compartimentos dividem esses 10 mil litros, seja de que líquido for. E quando compartimentado, você divide o peso. Então, basicamente, o que a barreira elástica faz é isso, tá? Ela divide o peso, ok? Quando ela divide o peso, o que ela faz? Se por um acaso eu puxar a tela neste ponto, ela vem toda flexível e distribui essa puxada, esse peso por toda a tela com a elasticidade que ela possui. Se um caminhão desses tiver uma freada brusca, se envolver em um acidente, principalmente se ele precisar frear bruscamente, esse líquido não vem todo de uma vez. Porque esse peso de 10 mil litros, vindo de uma única vez numa freada, vai movimentar o caminhão. E é por isso que ele é compartimentado, tá? Então, a barreira elástica, ela é compartimentada para criar essa elasticidade que eu brinco muito, que eu falo que a barreira elástica, ela causa na cliente a sensação de quando você vai fazer academia ou uma musculação e você veste uma calça de malha, como a que eu estou vestindo. Ela estica, ela se adequa ao seu corpo. É isso que a barreira elástica faz. Ela funciona como uma criança pulando numa cama de jump. Ela amortece o peso e volta, amortece o peso e volta. Então, ela divide o peso, ela amortece o peso. E é por isso que quando eu vou fazer a manutenção das minhas clientes, eu filmo como ela chega, a distância que o cabelo tem da raiz e que não tem bulbos capilares. Eu filmo bem de pertinho. E se a gente comparar com qualquer técnica de ponto americano, vocês vão poder perceber a diferença da quantidade de bulbos capilares que ficam presos na base do ponto americano
e que no ponto Nano Slim você tem um trabalho limpo, porque os fios foram preservados, caramuru. E um outro ponto interessante, o tempo de aplicação do ponto Nano Slim. Pasmem, são 40 minutos. 3 a 4 telas eu aplico em 40 minutos, tá? Então, se a gente for levar em consideração uma queratina, ganha disparado. Um ponto americano ganha disparado, porque ele é mais rápido de aplicar do que o ponto americano, devido a eu não ter que fazer as bases na cabeça, tá? Ele só perde para o adesivo no tempo de aplicação, porém ele ganha na resistência de não soltar, não tracionar e ficar muito mais maleável, dobra, anatômica do que o adesivo. Você não consegue colocar na cabeça de uma cliente uma tela de adesivo micropele, emborrachada, seja como for, arredondada, anatômica. Então, o tempo de aplicação do Nano Slim é recorde. Então, quando vocês compram alguns cursos aqui que falam pra vocês que vocês vão ganhar X em 30 minutos, é mentira, gente. Porque você também tem que confeccionar. E o tempo de confecção do Nano Slim é muito rápido. Ele é muito rápido e fácil. Para fazer uma confecção de micropele, você vai gastar muito mais que 40 minutos, porque você vai ter que fazer montagem na micropele e às vezes você tem que esperar aquele gel secar. Disparado, Nano Slim ganha do adesivo em tempo de confecção. E um tempo de manutenção. Para retirada do Nano Slim, o mesmo tempo. Então eu retiro com 40 minutos, coloco com 40 e escovo com 30. 2 horas e a minha cliente está liberada da manutenção. Com a queratina eu passava horas com a cliente na minha cadeira. E com o adesivo eu tinha que ficar horas, muitos minutos tentando tirar aquele produto removedor do cabelo dela e também do adesivo. Sem contar que para fazer a manutenção eu não gasto material a não ser a agulha e uma peça de microlink por tela para selar a tela. Enquanto que no adesivo você vai gastar adesivo, shampoo a seco, uma série de produtos para tirar aquele óleo. No Nano Slim, não. No ponto americano você vai ter que fazer bases com lastex, linha e agulha. Na queratina você vai precisar de cola, de mais queratina para repor. Então o custo do Nano Slim com certeza consegue ser melhor que todos esses outros métodos. Todos os meus alunos e alunas e os recém-chegados alunos e alunas terão acesso a todas as aulas em que eu mostro esse tempo em tempo real. E o legal, eu alimento essa plataforma de 15 em 15 dias com casos reais de clientes aqui do salão. Inclusive cabelos ultra finos, cabelos sensíveis, delicados, onde eu abro o couro cabeludo da cliente que já usa o Nano Slim comigo há mais de 1 ano e mostro a saúde, as condições que esse cabelo se encontra atualmente. Gente, não é em todo curso que vocês vão encontrar essa transparência, tá? É necessário que vocês de fato queiram estudar. Porque a cada aula, a cada semana de aprendizado, vocês vão aperfeiçoando. E o mais legal, existe a possibilidade do curso VIP presencial, mas para alunos do online, você já vai ter acesso a mais de 200 aulas. E eu preciso que você tenha acesso a essas aulas. Que você não fique aqui filmando, preocupada em pegar detalhes, porque você já tem tudo dentro da plataforma por 2 anos consecutivos. Então, se você quiser fazer um aperfeiçoamento do ponto Nano Slim comigo aqui, você vai poder fazer. Só que você não vai vir para filmar nada, porque tá tudo na plataforma. Você vem para praticar, caso você não tenha conseguido aprender online. O que é impossível, porque todas as minhas alunas conseguiram colocar em prática apenas com o curso online. Os materiais são infinitos, eles são renováveis, eu estou sempre alimentando a plataforma. E como eu disse, a transparência é o ponto-chave para que vocês vejam aí a diferença que o Nano Slim pode fazer no salão de vocês.
Basta colocar em prática, testar, vocês vão ver que a técnica é totalmente diferente, nada invasiva. Então, se prepara, Caramuru, porque na aula de amanhã eu vou pegar a minha boneca e vou aplicar uma tela de Nano Slim. E vocês vão tirar a base dos minutos que eu estiver aplicando essa tela, o quanto eu gasto em uma cabeça real, 3, 4 telas. E vocês vão ver também como é um trabalho limpo, organizado e muito tranquilo de ser feito. Então, Caramuru, eu te espero na aula de amanhã pra gente colocar tudo isso aqui em prática, para você tirar também suas dúvidas de uma vez por todas e vir fazer parte do time Nano Slim. Te espero na aula de amanhã. Hello, Caramuru! Vindo aqui dividir um momento muito especial com vocês. Tem uma pupila, né, uma expert nos Estados Unidos, na Califórnia, a Wanda. Vou deixar ela marcada aqui para vocês. E a Wanda, ela está trabalhando com a técnica lá. Eu mando, né, algumas telas para ela e ela está fazendo o maior sucesso, porque é uma técnica diferente das que estão sendo utilizadas lá. E aí, ela teve o caso de uma cliente com cabelo muito volumoso que colocou um kit de 3 telas. E no curso ela aprendeu a colocar as telas da maior para a menor. Como a gente ensina, como geralmente a gente faz. E aí depois ela me mandou um vídeo da cliente desesperada, porque o cabelo dela estava muito volumoso, estava aparecendo, né, estava causando transtorno. E a cliente estava desesperada, querendo desbastar o cabelo. E aí ela me mandou o vídeo, né, falou: Vanessa, me ajuda, o que que eu faço? Ela tá achando o cabelo muito volumoso e tal, até eu entender que era o cabelo da cliente que estava aparecendo no Mega. E depois de visualizar o vídeo, ela: será que eu desbasto? Me ajuda e tal. Eu falei: não, Wanda, chama ela pro salão, você vai ter que reposicionar. Deixa eu entender quantas telas ela tem, como que foi o processo. Ela falou: não, ela tá com 3 telas, a tela do meio é menor. Eu falei: não, então você vai inverter, tá? Você vai pegar a tela do topo, vai colocar ela no meio e vai colocar a do meio no topo, mas no topo mesmo da cabeça dela. E aí você vai resolver o problema. Porque não é uma regra que a tela maior tenha que ficar, né, ali no topo. Então, eu tô trazendo esse caso aí pra vocês, tô mostrando o vídeo pra vocês aí da cliente, pra trazer como é o suporte do curso Nano Slim. Bom, esse foi o vídeo que a cliente enviou pra Wanda e a Wanda me enviou. Então, olha como o cabelo dela tava fazendo mesmo uma saia, né, em cima do Mega. E vocês vão ver que incrível que é quando a gente acalma o coração, a mente, respira e conversa, né? Porque acho que 2 cabeças realmente pensam melhor que uma. E aí tem toda essa questão do fuso horário, né? Ela falou: ela vai chegar aqui às 3, aí no Brasil vão ser mais de 9. Eu falei: não tem problema, me liga, porque eu vou te orientar como você vai fazer direitinho. Vou te mandar a foto, vou te mostrar que o posicionamento da tela tem que ser especial para esta cliente, por ela ter muito cabelo, ter um cabelo muito volumoso, mais curto e querer alongar. Talvez a gente tenha que se inverter, né, a posição das telas. Vai ficar um acabamento de primeira, você vai conseguir satisfazer aí a sua cliente sem ter que mexer no cabelo dela. Nem mesmo fazer uma selagem, oi Paulo, nem mesmo fazer uma selagem, um progressivo, um botox, nada disso, porque não é questão do volume. Seria questão mesmo da distribuição do cabelo ser feito de uma forma diferenciada para essa cliente. E assim a gente fez, isso foi feito ontem, né? Ela me ligou e eu auxiliei nesse processo. Aí ela fez, eu não consegui ver o resultado no mesmo dia, porque elas também trabalharam cor nesse cabelo, né? E aí acordei com essas fotos maravilhosas que eu vou mostrar aí pra vocês, gente. É assim, surreal de gratificante. Por quê? As clientes, elas precisam de personalização do Mega pro cabelo delas, né? Às vezes o cabelo é o mesmo que vai pra uma pessoa e pra outra, porém a personalização é que faz toda a diferença. E simplesmente ter dado essa luz à aluna
da troca de posição da tela que normalmente usamos no topo para o meio e a do meio para o topo e reposicioná-la da melhor maneira, já trouxe a solução. Então é caso a caso. Como é uma técnica muito nova, eu de fato procuro dar esse suporte muito tete a tete para as minhas alunas e minhas experts. Então, Caramuru, fica com o resultado deste cabelo. Olha que maravilha! Ela me mandou as fotos de frente, de costas e a cliente sorrindo até aqui. Isso é muito gratificante. Por quê? Porque ela está longe, aquela insegurança de comprar um curso online, né? E realmente vou aprender? Realmente vou fazer? Se eu tiver algum problema, eu vou conseguir resolver? Sim, vamos, caso a caso. Caso você tenha outras clientes com particularidades, com certeza. Eu sempre estou junto das minhas alunas e das minhas experts, aquelas que já estão trabalhando, a fim de transformar de fato o atendimento delas em um atendimento personalizado. E aquele ditado, né, gente? Só não vai a Roma quem não tem boca. Quem tem boca, vai a Roma. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E eu quero terminar esses stories, esses vídeos, deixando meu agradecimento. Wanda, um beijo, muito obrigada por ter confiado no meu curso. Eu quero que você grave um vídeo ou um áudio ou faça uma live comigo, já chamei várias vezes no Set Tímida, para contar da sua experiência, porque você já fez outros cursos, você já tentou implementar outras técnicas de mega hair aí nos Estados Unidos e não conseguiu. E a gente tem tido uma grande parceria, amizade, e você de fato tem se mostrado brilhante aí no seu trabalho. A tia tá muito orgulhosa de você. Então quero agradecer pela sua confiança no meu curso, né, neste propósito, nessa caminhada. E não só a você, mas a todas as minhas pupilas maravilhosas. E vocês são muito especiais para mim. Eu fico muito feliz com cada superação. In your car, top down, there's no stopping us.